Salve, salve, nação rubro-negra! Mais um vídeo novo aqui no canal para vocês, trazendo tudo sobre o mais querido do Brasil. Então, venho falando do jogo de hoje, Flamengo e Racing no Maracanã. Mais de 70 mil ingressos vendidos. É uma promessa de quebra de recorde no Maracanã. Venho falando também sobre Endrick, jogador do Real Madrid, que possa estar vindo jogar no Flamengo. E também Hulk, do Atlético Mineiro, pode ter um pré-contrato assinado também com o Flamengo. Eu venho falando tudo sobre o mais querido do Brasil. Mas antes, eu peço que vocês curtam esse canal aí, dá um like aí nesse vídeo, ativa o sininho, é muito importante para o nosso crescimento. Aqui a gente vai estar trazendo tudo sobre o Flamengo, todas as manchetes, todas as notícias, tudo sobre os jogos, o que está acontecendo no Flamengo, nos bastidores. Então é muito importante para a gente alavancar o nosso canal, alavancar as notícias do Flamengo aí. E vamos juntos, nação, que é o que interessa. Então, o Flamengo pode ser o primeiro clube no Brasil a ter um tetracampeonato da Libertadores. Isso mesmo, o Flamengo busca esse efeito inédito aí, que nenhum clube brasileiro ainda tem. Então o Flamengo pode vir a conquistar, né, se for para a final e conseguir o título. Então o Flamengo está buscando aí esse efeito inédito e vamos estar torcendo aí para que isso venha a acontecer. Depois de uma melhora do time, né? Depois da parada FIFA, foram 2 jogos e 2 vitórias jogando bem, contra o Botafogo e contra o Palmeiras. O Flamengo mostrou uma evolução muito grande no seu conjunto, no seu poder ofensivo, até mesmo na defesa. Por mais que tomou 2 gols do Palmeiras no último jogo, a defesa está bem consolidada. E por falar em defesa, Léo Ortiz vai fazer um teste hoje no vestiário. Ele ainda é dúvida ainda, ele não está 100%, ele está com problema na fissura no pé. Então, um estiramento, na verdade, né, que a fissura foi o goleiro do Palmeiras. Um estiramento no pé e possa ver que de repente o Felipe Luiz escalhe o Danilo. Danilo que ele vem crescendo nos últimos jogos aí de poder decisivo. Até contra o Chelsea, contra o Bayern de Munique, o Danilo cresceu muito e é um jogador de seleção brasileira, ele tem total confiança do Felipe Luiz. E o Racing, esse jogo, ele vai vir com 5 jogadores no meio de campo. Então você já sabe que vai ser um jogo de ataque contra defesa. Vai ter que ter jogo de paciência, vai ter que ter jogo com calma, vai ter que saber trabalhar a bola, porque eles vão estar fechados, eles vão vir aqui no Maracanã, que é para não tomar gol, eles não querem nem saber se vai fazer ou não gol. Eles vão vir aqui pro Brasil, pro Maracanã, para não tomar gol. Então, a torcida do Flamengo tem que ter paciência, porque não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, vamos ter que gerar bola, vai ter que ter, os jogadores vão ter que fazer jogadas individuais para poder quebrar essa linha aí, tanto do meio de campo quanto da defesa, esse poder de marcação do Racing, que eles vão vir para parar a bola, eles vão chutar a bola para fora, eles vão fazer cera, principalmente no segundo tempo. Então a torcida tem que ter paciência e tem que saber jogar junto com o time, entendeu? E falando também ainda do time, que Luiz Araújo deve ser titular sim. O pessoal estava falando aí, será que o Pedro vai ser escalado ou não? Será que ele vai ser titular do jogo ou não? Não, óbvio que ele tem que ser titular do time. Ele tem que entrar em campo. Luiz Araújo, o Pedro e o Samuel Lino, que vai ser o ataque. Tem essa dúvida aí do Samuel Lino. Muita gente está pedindo que o Samuel Lino não merece o banco. Eu também concordo, mas a gente está numa reta final, acho que tem que incentivar o time, tem que incentivar os jogadores. Ele é um grande jogador. Ninguém joga do Atlético de Madrid e não tem um bom futebol, não é possível. Eu não quero acreditar nisso. Então, o time do Flamengo deve ser o mesmo time que jogou contra o Palmeiras. Inclusive, o Pulgar deve ser mantido no lugar do Saul. Mas essa troca, pode ser que tenha uma troca aí no segundo tempo. O Felipe Luiz ainda não definiu o time, entendeu? Então a gente está aí numa dúvida ainda em qual vai ser o time. Mas eu acredito que vai ser o mesmo time que jogou contra o Palmeiras. Porque foi um time que conseguiu um poder de reação forte, um time consolidado, apesar de possa ser que tenha um desfalque na defesa, mas eu acredito muito nesse time que jogou contra o Palmeiras. E eu preciso também que tenha uma sequência de o time no ataque, os jogadores no ataque. O Felipe Luiz, ele não escala o mesmo ataque sempre, mas nos últimos 2 jogos acabou acontecendo. Então o Flamengo precisa ter uma sequência de jogadores titulares do ataque.
para poder estar fazendo mais gols e também está entrosando cada vez mais, porque na final, se o Flamengo conseguir passar para a final, vai ser um duelo incrível, né? Seja com quem for, né? Com a LDU ou contra o Palmeiras. Independente de quem seja, vai ser um jogo muito difícil. E agora eu venho falando também do Endrick, do Flamengo. Isso mesmo, o Real Madrid, ele já informou que vai emprestar o Endrick em 2026. Porém, o salário altíssimo dele pode dificultar também a vinda dele para o Brasil, principalmente para o Flamengo. Eu acredito que se o Endrick tiver a oportunidade de voltar para o Brasil, eu acho que ele vai dar preferência para o Palmeiras, por tudo que o Palmeiras representou para ele, e o salário altíssimo vai pesar muito, porque eu acho que ele não vai querer voltar para o Brasil agora, porque imagina agora, ele acabou de ir para a Europa, se ele voltar para o Brasil, ele vai assumir que foi um fiasco a ida dele para a Europa. Então eu acho que ele vai tentar segurar a onda lá, eu acho que ele vai tentar criar confiança do treinador, da torcida, da diretoria, quem é que seja, e vai tentar permanecer no clube. Se ele não conseguir permanecer no clube, eu acho que ele vai procurar um outro clube da Europa, mas eu acho que ele não vem para o Brasil, né? Então essa aí é a minha opinião. E também falando do Hulk que possa vir assinar um pré-contrato com o Flamengo. Isso mesmo. Muita gente do Atlético não confirmou, mas tá tudo indicando que eles vão rescindir o contrato com o Hulk. E com isso libera o Hulk a assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil. Então rolou rumores lá no Ninho do Urubu, na sede da Gávea, que ele possa vir a jogar no Flamengo. Então isso foi já foi consultado, já entraram em contato com o Felipe Luiz, ver o que ele acha, ver se é um jogador que possa vir agregar valor no elenco do Flamengo, apesar pela experiência. Ele tem um chute bom de fora da área, que muitas das vezes a gente precisa chutar de longe, e o Flamengo acaba querendo tocar a bola e fazer gol dentro da área, dentro da pequena área. Então, o Hulk, apesar de ser um bom jogador, eu não sei se ele vai agregar valor para o Flamengo hoje. Pelas qualidades que ele tem, concordo, mas eu acho que o elenco do Flamengo está bem servido. Só que eu acho que a gente precisa aproveitar mais o nosso elenco. O time reserva do Flamengo é titular em qualquer time do Brasil. Então, o Flamengo precisa mais aproveitar os jogadores que tem, do que pensar já em trazer alguém. A não ser que tenha algum atacante que esteja saindo do Flamengo, principalmente o Juninho, que não está sendo aproveitado. De repente o Michael, Cebolinha, não sei. Então aí cabe o Felipe Luiz avaliar, ver se vale a pena trazer o Hulk, né? Já que vai sair de graça. Então é isso aí, meus amigos. A escalação, o Felipe Luiz só vai informar 1 hora antes do jogo. Eu acredito aí, o Flamengo precisa vencer por 3-0. Eu vou apostar nesse placar, 3-0 Flamengo. É um placar consolidado, uma final da Libertadores. Vamos pra cima. Obrigado aí pela sua audiência. Curte aí nosso vídeo, ativa o sininho aí. E vamos, Mengão, avante Mengão, pra cima deles. E até a próxima. Tamo junto.